Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz. Nós vamos ter nossa aula hoje sobre a litosfera e a sociedade. Lembrando que essa aula, tá, ela é uma aula da sequência que a gente vem vendo da estrutura interna, formação e dinâmica da estrutura interna do planeta Terra e dos agentes externos. Então vamos relembrar algumas coisas das aulas passadas, né? Principalmente da última aula. Existem impactos causados pela agricultura no solo e a gente vai rever isso aqui, né? Nós vimos também algumas questões relacionadas aos deslizamentos de terra, então eles são processos naturais, porém com a ação humana ele vem se agravando, ele vem se tornando importante, porque ele está ocorrendo na cidade, está influenciando a vida das pessoas, e o processo da vossoroca também tem uma participação importante do ser humano. Mas como é que são formados os solos? Vamos ver para frente agora como é que são formados os solos. Observe essa imagem aí, ela é de uma situação ocorrida no município de Almirante Tamandaré, no Paraná. E vamos pensar um pouquinho sobre ela. O que você acha que levou a esta situação? Então observe bem a imagem, observe os elementos naturais, os elementos artificiais que existem ali. Pensem, vamos relembrar quem foi que construiu esses elementos artificiais, como é que foram essas construções, olha só sobre o que está essa construção. Alguém tem responsabilidade nisso? Quais são os fatores naturais que estão envolvidos? Não só o que a gente pode ver, mas o que a gente pode perceber e entender, né, sobre o que pode ter levado a acontecer essa situação. Então a gente tem que pensar que existe um solo, que não tem plantas na superfície, que este solo está recoberto por asfalto, e esse asfalto, quando chove, que é um outro processo natural, ele é transportado, ele é carregado, e sedimentos são carregados pela água da chuva, que é um agente erosivo. Então são vários fatores. Então são vários fatores que influenciam, tanto naturais quanto artificiais, mas aqui eu quero que vocês pensem nos naturais. Existe maneira do ser humano conviver de forma harmoniosa com a natureza? Porque parece que o ser humano só causa impactos negativos. Mas dá para ele viver de maneira harmoniosa? Ele pode causar impactos positivos na natureza? O que ele poderia fazer, né, para tentar combater essa situação nesta imagem principalmente? Aqui a gente está vendo no espaço urbano. Porém, né, a gente vai estudar um pouquinho mais a respeito das questões que ocorrem no espaço rural. Então, para que usamos o solo? Ele é essencial para a prática da agricultura, então voltada à produção de alimentos que nos sustentam. É fundamental para outras práticas, tais como cultivo de árvores, obtenção de madeira, cultivo de plantas, como a cana-de-açúcar. E lembrando que a cana-de-açúcar, além dela fornecer o açúcar, o álcool, ela também é utilizada para a produção de combustível. Além disso, constitui a base física que sustenta as nossas construções. Então o solo ele tem várias utilidades. O Brasil apresenta poucos solos férteis, com algumas exceções. Por exemplo, a terra roxa, nas regiões sul e sudeste do país. Vamos conhecer a terra roxa? Assista o vídeo que eu preparei com todo carinho para vocês a respeito da terra roxa. Pessoal, nessa aula de hoje a gente vai relacionar a atividade vulcânica, o cafezinho, o solo de terra roxa e a movimentação dos continentes. Então, o que foi o solo de terra roxa? Para a gente entender a questão do solo da terra roxa, a gente precisa voltar a mais ou menos 200 milhões de anos atrás. Nesse momento, nessa idade da Terra, existia um único continente chamado Pangeia, e esse continente ele abrigava, ele unia todos os continentes que nós temos hoje, tá?
Quando esses continentes eles passam a se dividir, eles, há mais ou menos 65 milhões de anos, né, quando essa divisão se concretiza, o que a gente percebe? Que o hemisfério sul, né, abaixo dessa linha avermelhada, ele recebe o nome de Gondwana, enquanto o hemisfério norte ele passa a receber o nome de Laurásia. Tá? Então, para a gente entender isso, a gente precisa voltar lá em alguns conceitos que nós já estudamos, como o conceito da deriva continental, que é justamente aquela teoria que afirmava que todos os continentes estavam unidos num único continente. E temos que nos submeter a um outro conceito que nós já estudamos também quando estudamos os agentes internos, que é o tectonismo. Tá? Então, o processo de deslocamento das placas tectônicas. São duas teorias importantes, a teoria da deriva continental e a teoria do tectonismo. Então, eu estou colocando aqui para vocês agora, né, a Laurásia, que é o continente que ficou o hemisfério norte. Bom, o que a gente precisa entender, então, que o solo de terra roxa ele tem uma origem vulcânica, e essa origem vulcânica ela é de milhões de anos atrás. Ocorreu o maior derramamento de lava vulcânica no mundo e deu origem às rochas magmáticas, mais especificamente da terra roxa, chamado arenito basáltico. Então você já sabe o que é um arenito e o que é um basalto. Tá? E o que a gente não pode esquecer é que a lava é aquilo que é derramado, tá? Enquanto o magma é aquele que é produzido dentro da crosta terrestre. Então a lava ela está na superfície. E a terra roxa tem origem justamente do derrame de lava na superfície. Quais são as características dessa terra roxa que a gente está falando aqui? Então, primeiramente, ela é rica em minerais, principalmente o ferro. E o ferro dá uma cor avermelhada a esse tipo de rocha. Tá? O ferro ele também dá a condição fértil dessa terra. Então, a terra roxa é considerada uma das terras mais férteis do mundo. E essa terra roxa ela está presente no estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Vejam só a abrangência dessa terra roxa. Então, qual é o destaque principal para a terra roxa? O uso para a agricultura. E essa terra roxa foi o grande motor para o ciclo do café no Brasil. Então, o ciclo do café ele existiu basicamente em função da grande fertilidade dessa terra durante o século XIX, quando os imigrantes italianos, principalmente, migraram para o Brasil e começaram a desenvolver essa cultura. Tá? Então, o que a gente não pode esquecer é que a produção de café, a fertilidade, a produção do café ela está diretamente ligada à fertilidade desse solo de terra roxa. Mas o que a gente precisa entender agora, por que terra roxa se ela é avermelhada? Então observem que a cor dela é bem vermelha, mas por que nós chamamos de terra roxa? Então, a gente precisa entender quem foram os imigrantes que vieram para essa região. Foram os italianos. E no italiano, o vermelho é rossa. Tá? Então, de tantos italianos falarem terra rossa, terra rossa, terra rossa, o brasileiro abrasileirou e passou a chamar de terra roxa. É isso aí, pessoal. Uso do solo. Vocês conhecem os fatores que influenciam nisso? Um deles é a profundidade. Outro é a textura. Então, lembrando que a profundidade ela interfere na produção agrícola,
ela interfere na existência de plantas e vegetais. Os solos mais profundos eles são mais compactos, as raízes têm mais dificuldades para chegar, eles são menos iluminados, eles recebem menos nutrientes. Pessoal, então vamos entender um pouquinho sobre como é o perfil do solo. Tá? Por meio do intemperismo e da erosão, as rochas se transformam em materiais que se misturam a outras matérias de origem animal ou vegetal e dão suporte à vida de diversos seres vivos. Se a gente relembrar lá atrás, né, nas primeiras aulas, quando nós falamos da origem das rochas, o que a gente pode relembrar? É que as rochas iniciais eram todas rochas magmáticas, ou seja, de origem vulcânica. Então, hoje, atualmente, né, após essa mistura de materiais de origem animal e vegetal, o que a gente pode concluir? Que esses materiais variam de acordo com a natureza da rocha matriz e do ambiente de formação. Cada tipo de ambiente favorece diferentes processos de intemperismo, erosão e outros processos em ritmos diferentes. Com o tempo, os solos tendem a apresentar camadas com características e cores variadas. Essas camadas são chamadas de horizontes do solo. Então, observem na imagem aqui esses horizontes do solo. Eles se diferenciam de acordo com cada região, com cada característica. Então, a característica climática, a característica da formação do solo, a característica da formação das rochas. Mas, de modo geral, podemos considerar que a tendência é a formação de horizontes de acordo com o esquema a seguir. Então, como é que estaria organizado esses horizontes? Então, a camada que está aqui mais próxima à superfície é chamada de horizonte zero. Tá? Então, ela o que a gente pode perceber aqui que como ela é uma camada menos compacta, ela e também está na superfície, então ela está sujeita a processos de decomposição por plantas, por vegetais e até por animais, então ela é rica em matéria orgânica. Enquanto o horizonte A, que vem após, é uma camada também superficial, rica em matéria orgânica proveniente de plantas que vivem e morrem na superfície também. Só que ela é um pouco mais compacta. E aí, abaixo do horizonte A, nós temos o horizonte B, que é uma camada mais rica em sais minerais. Por quê? Porque eles se acumulam em maior quantidade nessa região após serem levados, né, lixiviados, lavados. Eles entram, eles penetram pelos poros desses solos, desses horizontes A e horizonte zero, tá? E se acumulam nessa região aqui, tá? Então aqui nesse solo já tem menos matéria orgânica, por quê? Porque ele é um pouco mais profundo. E mais abaixo nós temos o horizonte C, que é composto principalmente de fragmentos da rocha matriz, ou seja, aquela rocha originária, aquela rocha primeira, né, vamos dizer assim, e material intemperizado. Praticamente não contém matéria orgânica, porque ele é mais profundo. Dificilmente as raízes das plantas atingem essa região aqui. E mais abaixo nós temos a região da rocha matriz, que é justamente a rocha pura, né, sem mistura de material orgânico, sem vestígios de substâncias da superfície terrestre, tá bom? Seria isso. Temos também a questão da textura, então solos com minerais maiores e minerais menores, a questão do relevo, né? Então, um relevo mais plano, mais baixo, ele tem um uso mais intensivo, principalmente para a criação de cidades, principalmente para a atividade agrícola. Então, a composição do solo, os solos são chamados humosos ou orgânicos, quando eles têm
predominância de material orgânico. Então, regiões com muito material orgânico, tá? Eles precisam ser corrigidos. Aqueles solos mais ácidos, com menos material orgânico, eles também precisam sofrer correção para atividades agrícolas, principalmente. A capacidade de infiltração da água das rochas também é um importante aspecto a considerar, pois ela leva oxigênio às raízes das plantas, processo fundamental para o seu desenvolvimento. Além disso, o processo de infiltração das rochas pode levar ao processo de intemperismo químico com maior facilidade. A água pode se acumular em maior quantidade. Lembrando que existem solos que são mais porosos, então os solos de rochas sedimentares, a infiltração é maior. É comum os solos diminuírem a sua fertilidade pelo uso intensivo. Muitas vezes ocorre de grandes áreas apresentarem apenas um cultivo. O nome disso é monocultura. Tá? O termo mono refere-se a uma. Tá? Então, a um. Então, monocultura, uma cultura, apenas um produto produzido lá. Quando isso se dá, os nutrientes necessários ao desenvolvimento natural são aplicados de forma artificial por meio de fertilizantes químicos, o que pode encarecer o processo produtivo e assim torná-lo pouco acessível aos pequenos produtores. Além disso, né, é preciso muito cuidado para a utilização desses fertilizantes químicos que não são naturais. Né? Às vezes, em excesso, eles podem causar sérios prejuízos, como a morte de micro-organismos que são fundamentais para a existência de alguns vegetais, né? Que combatem principalmente pragas. E aí, a gente precisa entender que existem solos que são formados num lugar e solos que são formados a partir de sedimentos que vêm de outros lugares. Tá? E esses solos que são naturais, formados num determinado lugar, são chamados de solos autóctones. Então, eles são gerados a partir de material não transportado. E aí nós temos os solos chamados não autóctones ou alóctones, que são aqueles gerados a partir de sedimentos transportados de outras áreas. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Agora, né, eu vou passar uma atividade para vocês e eu gostaria muito que vocês fizessem essa atividade com muita atenção. Retornem no vídeo se precisar, tá bom? Consultem outros materiais, utilizem a esperteza de vocês, beleza? Um grande abraço e até mais. Bom, pessoal, então considerando tudo isso que a gente viu a respeito dos solos, em relação ao uso do solo, a relação do ser humano com o solo, eu vou propor para que vocês façam essas atividades que estão aparecendo para vocês, tá? Então a primeira atividade é sobre a conservação dos solos. Explique a consequência do uso intensivo de produtos químicos no solo. Lembrando que os produtos químicos, né, eles matam, né, micro-organismos que estão presentes no solo, que ajudam no desenvolvimento das plantas. Essas plantas elas possuem raízes que seguram o solo. Então a gente precisa retomar essas leituras, essas explicações que foram dadas. No 2, qual a diferença? E é lógico que se você sentir alguma dúvida, né, você tem aí os recursos digitais, né, as plataformas que dá para pesquisar. Então dá para procurar no YouTube a resposta, dá para procurar no Google, né, desde que você tente responder com as suas palavras e que você entenda. Tá? Então, voltando aqui na 2, qual a diferença entre a formação de solos autóctones e solos alóctones? Então, lembrando que os autóctones são aqueles solos que estão presentes, que já são de origem daquele lugar, tá? E alóctones são aqueles que são trazidos, né? São compostos por sedimentos que são trazidos de outros lugares. Escreva quais são os principais horizontes presentes no perfil dos solos e suas características básicas. Então tem que voltar lá naquele desenho da explicação. Número 4. Um solo muito comum encontrado em alguns lugares da Europa é o Technosium. Os locais em que ocorre não apresentam elevada pluviosidade, ou seja, chove pouco. Contudo, é um dos mais férteis do mundo.
A fotografia a seguir mostra o perfil desse solo que recobre 2/3 da Ucrânia. Que considerações podemos fazer sobre a porção mais escura desse solo? Então veja que é a porção que está mais próxima à superfície. A porção que está mais próxima à superfície tem material, né? Então vocês têm que explicar tudo isso aqui detalhadamente, tá? Lembrando que vocês vão fazer no caderno, tá? E esse aqui que tem a linha, vocês podem fazer aqui no material de vocês. O número 5, observe na página 4 do material de apoio o mapa de potencialidade agrícola dos solos brasileiros e encontre a localização aproximada do município onde você mora. Em seguida, responda as questões propostas. Eu vou disponibilizar para vocês aqui agora, né, o mapa do material de apoio da página 4, tá bom? Para vocês não precisarem consultar o material e para que vocês, para aqueles que não têm o material, possam acessar a mesma informação. Então vocês vão responder lá. Verifique a legenda do mapa e descreva como são a fertilidade, o relevo e as principais limitações do solo do município onde você mora. Letra B. Há outras áreas no país nas quais ocorre o mesmo tipo de solo que o presente na área onde você mora? Cite um exemplo. Então vocês têm que procurar lá, né, o Paraná e o município de Ponta Grossa. Qual a cor que representa os solos mais férteis e onde estão localizados? E é isso aí, minha gente. As atividades são essas aí para vocês hoje.